O milagre que mudou a vida de Ricardo, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele orgulhava-se de nunca ter faltado com as responsabilidades. A esposa, Ana, e os 2 filhos, Lucas e Gabriela, sempre tiveram tudo o que precisavam. Mas em 2022, tudo começou a desmoronar. Primeiro, foram as dores no pescoço, que ele atribuía ao estresse do trabalho. Depois, veio o cansaço extremo, como se carregasse um peso invisível nas costas. Ricardo perdeu o apetite, emagreceu sem querer, e as mãos começaram a tremer. O pior veio quando, após exames, o médico sentenciou tireoidite de Hashimoto em estágio avançado. Sua tireoide está destruindo a si mesma. Você vai precisar de remédios para o resto da vida, e mesmo assim, os sintomas podem piorar. A notícia foi como um soco no estômago. Ricardo tentou se tratar, mas os remédios causavam náuseas, e as despesas médicas consumiam suas economias. A oficina, que já vinha mal desde a pandemia, quase faliu. As contas se acumulavam, e Ana, embora apoiasse, não escondia o medo nos olhos. À noite, Ricardo chorava no banheiro, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou no portão. Ricardo, meu filho, você tá com uma cara de quem tá carregando o mundo nas costas. Por que você não vem comigo domingo na igreja? Lá, Deus opera milagres. Ricardo, que havia se afastado da fé depois que sua mãe faleceu anos antes, quase riu. Dona Maria, respeito a senhora, mas igreja não paga a conta, não cura doença. Mas ela insistiu, não é a igreja, meu filho. É Deus. E Ele pode tudo. Vamos só uma vez. Se não gostar, não volta mais. No domingo seguinte, com o coração pesado, Ricardo entrou pela primeira vez na Igreja Universal da sua região. O que viu o deixou impressionado, um lugar cheio de pessoas com rostos marcados pela dor, mas também pela esperança. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre fé como uma âncora em meio à tempestade. Deus não abandonou você. Ele está aqui, pronto para mudar sua história, gritava, enquanto a congregação respondia com amém e lágrimas. Ricardo sentou-se no fundo, cruzando os braços, cético. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, algo dentro dele estremeceu. Quem aqui está doente, com dor, com uma sentença médica? Venha ao altar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ricardo hesitou, mas uma força o levou a se levantar. Com as pernas trêmulas, foi até o altar, onde dezenas de mãos se estendiam em oração. O pastor o olhou nos olhos e perguntou: qual é a sua luta, irmão? Ricardo, com a voz embargada, contou tudo: a doença, o medo, as contas, a sensação de que estava afundando. O pastor então ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma autoridade que Ricardo nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição sobre a saúde deste irmão. Saia, doença, em nome do Senhor. A tireoide de Ricardo será restaurada. Ele não será escravo de remédios, não será prisioneiro do medo. Deus é o seu médico. A congregação gritava glória a Deus, e Ricardo sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas caíram sem controle. Naquele momento, ele não sabia explicar, mas sentiu que algo havia mudado. Nos dias seguintes, Ricardo voltou à igreja. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus antes do trabalho. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como ato de fé. Quando você entrega a Deus o que é dele, ele abre as janelas do céu sobre você. Ricardo, mesmo com as finanças apertadas, decidiu obedecer. Se Deus é fiel, eu também serei, pensou. Ele também se engajou na campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, junto com outros irmãos, buscava a Deus em vigílias noturnas. Na Fogueira Santa, uma reunião de libertação, o pastor orou contra as amarras espirituais que podiam estar por trás da sua doença. Quebra-se toda a maldição hereditária. Ricardo será livre, declarou, enquanto Ricardo caía de joelhos, chorando e pedindo perdão por sua falta de fé. Uma semana depois, Ricardo voltou ao médico para um novo exame.
O resultado deixou até o doutor boquiaberto, seus níveis de TSH e T4 voltaram ao normal. Não há mais sinais de inflamação. É como se a tireoide tivesse se regenerado. Ricardo mal acreditava. Mas como? Isso não tem explicação médica, disse o médico. Ricardo sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se milagre. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, foi chamado para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado. Eu cheguei aqui desesperado, achando que não tinha mais jeito. Mas Deus mostrou que Ele é maior que qualquer doença, qualquer crise. Hoje, não só minha saúde foi restaurada, como minha oficina está se recuperando. Os clientes voltaram, as contas estão sendo pagas. Deus é fiel. A congregação explodiu em aplausos e glórias. Ana, que o acompanhava, chorava de alegria. O pastor abraçou Ricardo e disse: "Isso é só o começo. Deus tem muito mais para você. Mas lembre-se, a fé não é só para os momentos de crise. É para todos os dias. Continue firme, porque o inimigo não desiste fácil." Hoje, Ricardo é um homem transformado. Não só sua saúde foi restaurada, como ele se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que chegam quebrantados. Ele aprendeu que a fé não é passividade, mas uma batalha diária. Deus não tira a luta, mas Ele entra na luta conosco, costuma dizer aos novos irmãos. Sua lição de vida? Não espere tudo desabar para buscar a Deus. A Igreja Universal não é só um lugar de milagres, é uma escola de fé. Aqui, aprendi que prosperidade não é só dinheiro, é saúde, paz, família unida. E que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, não há impossível. Minha vida é a prova. E toda vez que alguém pergunta como ele sarou de uma doença que os médicos diziam ser irreversível, Ricardo responde com um sorriso: "Fui à Igreja Universal. E lá, encontrei um Deus que faz o impossível." Ricardo não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Seu testemunho começou a circular entre os irmãos, e logo, até quem não o conhecia ouvia falar do homem que Deus tinha levantado de uma cama de hospital para uma vida de propósito. Um dia, uma senhora chamada Maria, mãe de um jovem de 22 anos chamado Lucas, chegou à igreja arrasada. Seu filho estava em estado grave, vítima de um acidente de moto que deixará os médicos sem esperança. Eles disseram que, se ele sobreviver, nunca mais andará, contava entre lágrimas, enquanto segurredava uma foto do filho no hospital. Foi quando um obreiro a levou até Ricardo. Ao ver aquele homem que já fora um caso perdido agora firme, sorrindo e cheio de vida, Maria sentiu uma faísca de esperança. "Irmão, o senhor acha que Deus pode fazer por meu filho o que fez por você?" perguntou, com a voz trêmula. Ricardo segurou suas mãos e, com a mesma convicção que um dia recebeu de um pastor, respondeu: "Não só pode, como vai fazer. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar o problema nas mãos dele e não tirar mais." Maria começou a frequentar as reuniões com uma fé que ela mesma não sabia que tinha. Levava o nome do filho ao altar, orava com lágrimas, jejuava, e não desistia, mesmo quando as notícias do hospital continuavam ruins. Até que, numa terça-feira de noite, durante uma corrente de oração forte, o pastor fez uma palavra específica: "Tem alguém aqui que está orando por um jovem que os médicos desistiram, mas Deus não desistiu. Levante a mão." Maria levantou a mão tremendo. O pastor então declarou: "Deus está dizendo que esse jovem vai se levantar. Não só vai viver, como vai andar e vai servir a Ele." A igreja inteira explodiu em glórias, e Maria saiu dali com uma certeza no coração: o milagre já estava feito. 3 dias depois, Lucas abriu os olhos. Os médicos se espantaram quando, em menos de um mês, ele começou a mexer os dedos dos pés. Em 2 meses, já dava os primeiros passos com ajuda. E no dia em que entrou na Igreja Universal pela primeira vez, não foi em uma cadeira de rodas, como todos esperavam, mas andando devagar, com uma bengala, mas andando. Quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja inteira chorou. "Eu não lembro de quase nada do acidente", disse Lucas, emocionado, "mas uma coisa eu sei: enquanto eu estava lá, inconsciente, tinha gente orando por mim aqui. E Deus ouviu." Sua mãe, ao lado, não conseguia parar de agradecer. "Se não fosse a fé que aprendi nesta casa, eu teria desistido."
Mas aqui, vi que Deus não só ouve como age. Ricardo, que agora era um dos líderes do grupo de oração, abraçou Lucas depois do culto e disse: agora é a sua vez. Deus te deu uma segunda chance para você ser um instrumento dele. Não é à toa que você está aqui. E assim como Ricardo um dia havia sido alcançado, agora era Lucas quem se tornava um exemplo de que, na Igreja Universal, os impossíveis têm endereço certo. Os dois se tornaram parceiros de fé. Juntos, visitavam hospitais, levavam a palavra de esperança para famílias desesperadas e mostravam, na prática, que milagre não é coisa do passado, é para quem crê. Muitas pessoas pensam que Deus só faz milagres grandes, do tipo levanta e anda, dizia Ricardo em uma de suas pregações. Mas ele também cura um coração partido, restaura um casamento, tira as dívidas, dá força para quem não aguenta mais. O milagre começa quando a gente para de olhar para o problema e passa a olhar para Jesus. E assim, a história de Ricardo, que começou com uma sentença de morte, se multiplicou em dezenas, centenas de outras histórias. Porque na Igreja Universal, não se fala de fé só nos púlpitos, se vive. E cada vida transformada é uma prova de que, quando Deus entra na luta, a vitória é certa. Não importam os laudos, as estatísticas ou as opiniões dos homens. O que vale é a palavra de Deus e ela não volta vazia. Hoje, anos depois, Ricardo e Lucas estão lado a lado no trabalho da obra. Eles não são mais os mesmos homens quebrantados que um dia chegaram ali. Agora, são guerreiros que sabem, o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. E isso, só Jesus faz. Naquela mesma igreja onde Ricardo encontrou a sua vitória, uma jovem chamada Mariana entrava pela primeira vez, arrastando consigo um peso que nem as lágrimas conseguiam aliviar. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava no rosto as marcas de uma batalha que parecia sem fim. Há 3 anos, os médicos haviam diagnosticado uma doença rara nos rins, que aos poucos estava roubando suas forças. As diálises eram exaustivas, os remédios não faziam mais efeito, e o transplante, sua última esperança, parecia cada vez mais distante. Você precisa se preparar para o pior, disseram os especialistas. Mas Mariana não queria se preparar para a morte, ela queria viver. Foi então que uma amiga, que também havia sido curada na igreja, a convidou para uma reunião. Lá eles oram de verdade, disse ela, com os olhos brilhando de uma fé que Mariana não entendia, mas desejava ter. No início, ela foi por desespero. Sentou-se nos últimos bancos, com medo de acreditar, com medo de se decepcionar novamente. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras vazias, eram testemunhos reais, pessoas que, como ela, haviam recebido um não dos médicos, mas um sim de Deus. Naquela noite, Mariana subiu ao altar pela primeira vez. Tremia. Não sabia nem como orar direito, mas uma obreira se aproximou, segurou suas mãos e disse: Filha, Deus não olha para a sua doença. Ele olha para o sangue de Jesus que te purifica. Você vai sair daqui diferente. E foi então que, entre lágrimas, ela entregou tudo nas mãos dele. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de quem não tinha mais para onde correr. Os dias seguintes não foram fáceis. A doença ainda doía, os exames continuavam ruins, e o cansaço batia forte. Mas algo havia mudado. Mariana começou a frequentar as reuniões com uma determinação que nem ela mesma reconhecia. Aprendeu a jejuar, a declarar a palavra, a não desistir mesmo quando o corpo fraquejava. Se Deus disse que eu estou curada, então eu estou, mesmo que eu ainda não veja, repetia para si mesma, como um escudo contra as dúvidas. Até que, numa manhã, após mais um jejum de 3 dias, ela acordou com uma sensação estranha. Não era a dor habitual. Era alívio. Correu para o banheiro, olhou no espelho e viu um brilho nos olhos que há muito não via. No mesmo dia, os exames foram feitos. E quando o médico ligou, a voz estava diferente. Mariana, seus rins estão funcionando normalmente. Não há mais sinais da doença. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala, e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão, de quem havia tocado no milagre com as próprias mãos. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Porque a cura do corpo foi só o começo.
Mariana, que antes vivia amargurada, cheia de medo do futuro, agora sorria sem motivo. Começou a servir na igreja, ajudando outras pessoas que chegavam quebrantadas, como ela um dia chegou. Eu não posso guardar esse milagre só para mim, dizia. E assim, sua história se tornou mais uma prova de que, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou possível. Hoje, Mariana está na faculdade, sonhando com um futuro que já foi negado a ela. E toda vez que alguém pergunta como tudo mudou, ela responde com a mesma simplicidade que aprendeu na igreja: Deus não muda as coisas. Ele muda a gente por dentro, e aí tudo ao redor começa a se transformar. Porque na Congrega Cristã no Brasil, não se ensina apenas a crer no milagre, se ensina a viver por ele. E cada vida restaurada é um grito de que Jesus está vivo, e que sua mão ainda toca os impossíveis. Mariana não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi numa tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar os cânticos das crianças na sala de aulas da congregação, que uma mãe se aproximou com os olhos cheios d'água. Irmã, meu filho tem o mesmo problema que a senhora teve, os médicos falam que não tem jeito. A voz tremia, as mãos seguiam o filho de 10 anos, que olhava para o chão, envergonhado das manchas roxas que marcavam seus braços. Mariana se ajoelhou na frente do menino, como alguém já tinha feito por ela anos antes. Olha aqui, meu amor, disse, mostrando os próprios braços, agora sem nenhuma marca. Eu também achava que não tinha saída. Mas Deus não olha para o que a gente vê. Ele olha para o que a gente ainda não viu. O menino levantou os olhos, surpreso. E foi ali, entre aquelas paredes simples, que Mariana entendeu o real significado do milagre que havia recebido, não era só para ela. Nos dias seguintes, a família começou a frequentar as reuniões. O menino, que se chamava Lucas, sentava-se sempre perto de Mariana, como se ela fosse um farol. Os irmãos oravam por ele, não com palavras bonitas, mas com aquele jeito sincero de quem já viu Deus agir. E pouco a pouco, as manchas foram clareando. Não foi da noite para o dia, porque Deus também ensina paciência, mas foi real. Os médicos, os mesmos que haviam dado o diagnóstico sem esperança, agora coçavam a cabeça, sem explicação. Um ano depois, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para dar um testemunho longo, mas para dizer, com a voz fina de criança: eu não sei explicar, mas eu tô bom. E eu quero servir a Deus igual a irmã Mariana. A congregação inteira chorou. Não era só a cura de um menino. Era a prova de que uma vida transformada se multiplica. Mariana, que antes pensava que seu milagre era só dela, agora via que Deus tinha planos maiores. Começou a visitar hospitais, levando não só palavras, mas a certeza de quem já esteve no vale e viu a mão de Deus puxando para cima. Em cada corredor de hospital, em cada olhar desanimado, ela repetia: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não é questão de merecer. É questão de crer. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. A faculdade que Mariana sonhava? Conseguiu a bolsa. O medo que a paralisava? Virou coragem para abençoar outros. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela faz para ter tanta fé, ela sorri e diz: não é minha fé que é grande. É o meu Deus que é fiel. Na Congrega, a gente aprende que milagre não é exceção, é a regra para quem confia nele. Porque no final, a maior prova de que Deus está vivo não são as curas, nem os sinais, é a vida de quem, depois de tocar o fundo do poço, levanta com um propósito novo. E Mariana, com seus passos firmes e o coração cheio de gratidão, é mais uma prova de que, na Congrega Cristã no Brasil, os impossíveis são só oportunidades para Deus mostrar que Ele ainda escreve histórias de restauração. E foi assim que, anos depois, Mariana voltou àquele mesmo salão de oração onde um dia chorou seus medos mais profundos, mas agora não mais como uma jovem quebrantada, e sim como uma serva de Deus usada para abençoar outras vidas. Desta vez, ela não estava sozinha no banco, ao seu lado, uma moça chamada Larissa apertava os olhos com força, tentando segurar as lágrimas que insistiam em cair. As mãos dela tremiam enquanto contava que havia recebido um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Mariana conhecia bem aquele olhar. Aquele desespero que parece sufocar o peito, a sensação de que o chão vai abrir e engolir a gente. Mas ela também sabia de outra coisa, que ali, naquele lugar, entre os hinos que ecoavam e as mãos levantadas em súplica, Deus já estava agindo antes mesmo que a oração fosse feita. Então,
Com a mesma voz calma que um dia a irmã de fé usou para acalmá-la, Mariana segurou as mãos de Larissa e disse: Deus não muda. Se ele fez por mim, ele fará por você. E hoje, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não foram palavras vazias. Porque enquanto os irmãos em volta se uniam em oração, algo começou a mudar dentro de Larissa. Não foi uma cura instantânea como nos relatos que a gente lê, foi um paz que invadiu seu coração, uma certeza de que, mesmo que o caminho fosse longo, ela não estaria sozinha. E assim como aconteceu com Mariana, as portas começaram a se abrir de maneiras que só Deus poderia orquestrar. Médicos que antes não davam atenção, de repente se interessaram pelo caso. Exames que deveriam demorar meses saíram em dias. E o que os especialistas chamavam de inexplicável, os irmãos da congrega chamavam de Deus sendo Deus. Hoje, Larissa está de pé, não só livre da doença que a assombrava, mas com uma história que ela mesma conta nos cultos, sempre terminando com a mesma frase que ouviu de Mariana: não é a minha fé que é grande. É o meu Deus que é fiel. E assim, como um rio que não para de fluir, o milagre que começou com uma jovem no fundo do poço agora se multiplica em outras vidas, provando que na congrega, a fé não é só uma crença, é uma corrente de amor que puxa os afundados para a luz. Porque no final, as maiores histórias não são aquelas que a gente lê nos livros, mas as que a gente vive. E toda vez que as portas do salão se abrem, é mais uma chance de Deus mostrar que Ele não só ouve as orações, como as responde de um jeito que só Ele sabe, no tempo certo, da maneira certa, e sempre para a sua glória. E assim, a congrega continua sendo um lugar onde os corações quebrados encontram consolo, os perdidos acham o caminho, e os impossíveis se tornam testemunhos de que, com Deus, nenhuma história está acabada. E o milagre se completou. A jovem que fora retirada do poço não só voltou a caminhar, mas voltou diferente. Seus olhos, antes vazios de esperança, agora brilhavam com uma luz que só quem foi resgatado das trevas conhece. Não foi apenas a cura física, embora as cicatrizes em suas pernas tivessem sumido como se nunca tivessem existido, mas a transformação de sua alma. Ela, que antes se sentia invisível, agora era a primeira a estender a mão aos que chegavam com o mesmo desespero que um dia a consumiu. Na congrega, seu testemunho se tornou um farol. Homens que carregavam culpas como pedras, mulheres que choravam em silêncio por filhos distantes, jovens perdidos em vícios que os afogavam, todos encontraram nela a prova de que Deus não só vê, como age. E o mais lindo, o milagre não parou nela. Cada vida que ela tocava se tornava um novo rio, irrigando esperança onde só havia secura. Um dia, anos depois, uma criança, filha de um homem que fora salvo das drogas por sua história, perguntou: como a senhora sabe que Deus existe? Ela sorriu, ajoelhou-se e apontou para as próprias pernas. Porque ele me tirou de um lugar onde ninguém mais olhava. E hoje, aqui estou, não só viva, mas amada. Reflexão final. A vida nos joga em poços, uns mais fundos, outros mais escuros. Mas a fé não é a certeza de que nunca iremos cair, é a convicção de que, mesmo no fundo, alguém desce conosco. Deus não muda as histórias para que sejam fáceis, Ele as transforma para que sejam significativas. E às vezes, o maior milagre não é o que Ele faz por nós, mas o que faz através de nós quando permitimos que nossa dor se torne um ponte para outros. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma história de restauração. Você pode não ver o final do seu poço hoje, mas cada lágrima que cai nele é uma semente para o milagre que virá e que, um dia, será a razão pela qual alguém mais acreditará que a luz existe, mesmo na escuridão. Porque em Deus, nenhum capítulo é o último.